Vanessa Erdi, Voltei. estamos na área. Então eu cheguei para ela e falei, Dani, não tem como, eu não tenho, eu tô desempregado, eu não tenho como pagar, né, aluguel, essas coisas, até porque a gente já tinha aquele trauma anterior, né? Sim. Aí ela falou, mas e se você arrumar um emprego agora? Gente, nós precisamos ter isso muito bem definido para a vida inteira. Esse foi o momento que eu percebi que a Dani estava disposta a passar qualquer coisa comigo. Isso fez, isso me deu uma paz e me deu tranquilidade para seguir em frente e fazer o meu melhor para que a gente pudesse dar certo, para que o relacionamento desse certo. Aí eu falei com ela que não tinha como, ela falou assim: "Ah, e se você arrumar um emprego hoje, a gente casa?" Aí eu fiquei todo feliz, né? Falei: "Poxa, será que ela tem um emprego para mim?" Aí lembrando, né, eu tinha saído do emprego há pouco tempo, por questões, tinha encerrado a sociedade com a minha mãe e tinha deixado, né, esse outro emprego por conta daquilo que estava sendo pedido. Aí ela falou: "Não, não tem emprego para você não. Mas se você começar a trabalhar hoje e a gente casar e depois estiver casado, você ficar desempregado, a gente faz o quê? Separa?" Aí eu falei, não, a gente já vai estar casado, a gente se vira, a gente dá um jeito. Aí a Dani falou, na escada da academia, ela falou assim, então a gente casa e dá um jeito. Aquilo ali, cara, é uma âncora pra mim, entendeu? Que é uma âncora tão bem firmada no meu coração que eu sei que a pessoa que vive comigo está disposta a passar por qualquer coisa para que a gente conclua, né, a nossa vida juntos aqui na Terra. Então acabou, cara. Ali me deu a certeza absoluta que era ela. Voltei para casa tranquilo, vou arrumar um emprego, vou trabalhar. E assim, a gente foi, arrumou, eu consegui arrumar um emprego. Você lembra dos alvos de oração? Eu tinha colocado um alvo de oração para um salário que era um salário que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Eu coloquei aquele salário como alvo de oração. E de repente, antes do casamento, eu fico desempregado. Mas poucos dias, né, antes do casamento, eu arrumei um emprego com o salário que tinha sido estabelecido lá no alvo de oração, o valor cheio. Na época era R$ 2.000 há, há 12 anos atrás. Esse era o alvo, era algo muito fora da curva para aquele momento. E eu fui chamado para trabalhar num lugar para ganhar esse salário cheio. Ali era o que a gente tinha colocado como um alvo de oração. Então, assim, se a gente for caminhando, o problema, Periquito tá aí? Tô aqui, não dormi não. O problema é que muitas vezes a gente quer ver o caminho inteiro. A gente quer caminhar com muita segurança. E os justos, né? Aquele que Jesus justificou, ele anda pela fé, cara. Então, assim, não é para você ser irresponsável ou inconsequente. É para você fazer o teu melhor. Muitas vezes a gente anda preocupado. A gente não tem que ficar preocupado com as coisas. O que a gente tem que fazer é se ocupar no dia de hoje com aquilo que está ao nosso alcance fazer. Então, essa é a receita da nossa vida, né? A gente sempre está ocupado com as coisas que estão ao nosso redor. A Dani sempre muito trabalhadora. Nunca deixei também, né, de me esforçar e fazer tudo o que fosse possível para trazer o alimento, né, para casa, para poder suprir a família. Então, assim, não se preocupando com depois, mas se ocupando com aquilo que está ao alcance. E Deus vai honrando, Ele vai abrindo as portas. Ele é fiel, cara. E a gente tem visto, né, ao longo desses 12 anos aí de casado e 13 anos 13 para 15. 14 anos, né, Não. de convertido, Ah, tá. 15 anos de Junto. namoro, a gente tem visto muita coisa, muito milagre, né, acontecendo. É impossível registrar todos eles aqui. Teria que falar assim, botar uma live casamento, finanças, casamento, emoções, São casamento, muitas tratar um tema experiências, de né? cada vez, Sim. que é muita coisa. É muita coisa mesmo. E é interessante, né, que não dá para entrar nos detalhes, né? É, vamos Então, tentar só finalizar nessa parte da história para a gente abrir para as perguntas, né? Estão fazendo perguntas e a gente não vai conseguir responder se. É, Cauã perguntou aí, ó. O Cauã perguntou se atrapalhou o futebol. Meu irmão, eu jogava bola todo dia.
Hoje eu encontrei algo que é muito melhor que futebol. Mas eu não atrapalhei nada, não. Não, não atrapalha. Simplesmente tem coisa melhor. Aí. Só para finalizar essa parte da história, né? Essa questão aí do que o Léo contou, que eu dei aquela resposta, né? Outra coisa também que me ajudou a dar essa resposta é também a gente saber escolher, né? Eu escolhi, né, um homem, né? Que às vezes as pessoas escolhem por outras características, né? Eu escolhi um homem trabalhador. Eu sabia que Léo não estava com trabalho, né? Estava desempregado, mas que ele iria correr atrás, porque o importante não é o cargo que ele teria, mas eu sei que ele ia dar o melhor dele para estar correndo atrás para sustentar a nossa família, né? Então, todo esse tempo que a gente está junto antes, né? O Léo sempre foi um cara muito trabalhador, muito responsável, né? Sempre correu muito atrás. E assim, para mim, como característica de homem, essa é a principal característica para mim que um homem deveria ter, né? É trabalhador, né? Porque homem que não gosta de trabalho, para mim, não dá, né? Fica a dica Aliás, aí. a pessoa que não gosta de trabalho, né? Até mulher, né? Eu acho que o trabalho faz tão bem, né, para a pessoa. Tem vários tipos de trabalho, né? A pessoa preguiçosa, a pessoa que tem gente que não gosta mesmo do negócio, né? Nem se esforça, né? Então, assim, Léo sempre foi muito esforçado também. Então, isso para mim me dava uma garantia muito grande. Não é uma coisa assim só de fé, né? A fé porque a gente também não pode ficar ali esperando as coisas acontecerem, né? Então, eu tinha certeza que eu me despreocupava porque eu sabia. A gente pode passar um aperto, outro, às vezes vai conseguir um emprego, né, que não vai ganhar tanto, mas eu tenho certeza que ele vai estar correndo atrás e eu também, né? Nós juntos ali correndo atrás para sustentar a nossa família. Então, algo assim que eu queria deixar é isso, é a gente, né, tá sabendo escolher, né, uma pessoa ali, eu falando na posição de mulher, né, é muito importante isso, um homem que corra atrás, né, que está sempre disposto a trabalhar, porque às vezes a gente escuta umas coisas, às vezes famílias passam necessidades que o cara, por exemplo, que é advogado, ficou desempregado, mas para ele só serve o emprego de advogado, né? Não serve outro emprego. Então, assim, só um exemplo, né? Então, assim, para mim, eu tinha certeza que o Léo iria correr atrás de algo e a gente juntos ali ia correr atrás, né? Acho que isso, para mim, é uma característica muito importante, né? O homem correr atrás, né? Trabalhar, né? Ter que correr atrás, trabalhar. E Léo sempre teve essa característica. E que me Tem que sair pra ajudou, né? caçar, né, Tem filho? que sair, né? O homem Caçar e aí trazer desde. a caça pra dentro de Isso aí. casa, né? Meu irmão, tem que dar o seu jeito. Se na tua área tá difícil, vai para outra área até que na tua área fique possível. E uma dica, faça, a Miriam falou aqui, né? Miriam Araújo, minha amiga lá de Natal, tá lá em Natal, né? Ela falou, trabalhei com o Léo e ele fazia tudo para sua família e para Deus. E é realmente assim, cara, quando você tem essa convicção no teu coração, você não está fazendo para agradar o teu patrão, você está fazendo porque os olhos daquele que te vê, eles estão por toda parte. O Senhor está te vendo e está por toda parte. E você faz para agradar a Deus. Acabou. Acabou. Não, não interessa se você está sendo filmado, se você trabalhar na sala com o patrão, ou se você trabalha numa empresa. Aonde você colocar os pés, se você tiver esse pensamento, aonde você colocar as suas mãos, os seus pés, você vai prosperar. Porque hoje em dia as pessoas elas procuram se esconder das câmeras, procuram se esconder das outras pessoas para deixar de trabalhar, né? Para ficar mexendo em rede social, para ficar mexendo no celular. E, cara, não dá, não dá. E eu sabia, é só eu me dedicar, é só eu chegar nos lugares onde eu for contratado e honrar a Deus com aquela oportunidade de emprego que Ele abriu para mim. E acabou. E aonde eu cheguei, eu sempre fui muito bem, eu sempre cresci, né? Sempre desenvolvi, porque aonde eu cheguei, eu chegava para dar o meu melhor. E por vezes, né, a gente fez opções, até a Andrea Brown entrou aqui, não sei se ela ainda está na live. Por vezes a gente fez algumas opções para
pensando no bem-estar da nossa família. Sim. Teve uma época que a gente ganhava muito bem, né? Eu trabalhava 3 vezes na semana, só que era numa outra cidade. E ganhava super bem. E eu saí desse emprego, eu pedi conta desse emprego para trabalhar no emprego que eu ganhava 3 vezes menos e trabalhava todos os dias da semana. Mas a gente queria estar em Friburgo, queríamos na época abençoar a cidade. Eu não queria estar dispondo do meu tempo para uma outra cidade enquanto a minha cidade estava ficando desguarnecida. Eu sabia que se eu ficasse em Friburgo eu ia ser bênção na minha cidade. Então, na época eu optei, eu e Dani, né, a gente conversou e a gente escolheu um lugar onde eu pudesse ser bênção. A gente olhou uma empresa da cidade que estava em ascensão, onde tinha o público que a gente queria trabalhar e a gente escolheu. E quando eu fui trabalhar nessa empresa, não tinha vaga, não tinha uma vaga que as pessoas. Quando a mulher olhou a minha carteira, né? Quando a Andréia olhou a minha carteira, ela falou: Eu não tenho aqui uma vaga para você que te atenda nesse padrão que você tem. Assim, o que eu tenho é isso daqui. Na época era para tirar Xerox, era o que ela tinha, né? O que eu tenho é para você tirar Xerox. Só que eu não posso fazer isso com você. Eu não posso deixar você sair do seu emprego e vir para cá para tirar Xerox. Aí eu falei, não é você que está fazendo isso com a gente. É a gente que está decidindo vir para cá. Então, a gente conversou, chegamos à conclusão que era isso mesmo, e eu fui trabalhar nesse lugar. E pouco tempo depois a gente foi subindo, né, de cargo. Hoje eu continuo trabalhando nesse mesmo lugar, estou na gestão geral desse lugar. Comecei tirando Xerox, entrei para tirar Xerox. Então, assim, só depende de você, cara. As ferramentas Deus já te deu, Ele te dá a sabedoria, o Espírito Santo habita em você e Ele te capacita. Só que muitas vezes a gente não obedece à voz do Espírito Santo. Aí fica difícil, né, meu irmão? A gente quer mossegar no trabalho, a gente não faz a nossa parte, não faz aquilo que. Nem o que foi contratado para fazer, que dirá fazer além, né? Para honrar as pessoas que te contrataram e honrar o Deus que te abriu essa oportunidade. Então, sempre foi assim na minha vida, né? Depois de convertido. E Deus tem operado maravilhas em todos os aspectos da nossa vida, né? Isso aí. Alguma pergunta que você leu aí quer responder? Eu li vários, mas é para lembrar agora. É, A Suzane falou aí, né? A Suzane e o Wellington. Cara, que casal especial, né? Juntos e separados, né? Eu me lembro da Suzane muito novinha ainda. Ela citou na época que a gente estava fazendo casados, fizemos casados para sempre com os pais da Suzane, com o Marcelo e com a Vivian. Lilian. A gente. Lilian, a gente ia pra lá de bicicleta, cara. Quantas vezes a gente chegou debaixo de chuva, levava uma roupa na sacolinha de plástico, né? Levava a roupinha ali pra poder chegar lá todo molhado, trocar de roupa, porque era o que dava, Desde cara. olaria, Então, né, até conselheiro, né? meu irmão, quem quer dá um jeito. Quem não quer fica arrumando desculpa, inventa uma desculpa. E hoje a gente está cheio de gente inventando desculpa, se fazendo de vítima para fugir da culpa. Para com isso. Arregaça a manga. Se não dá para ir de carro, vai a pé. Se não dá para ir a pé, se tem como ir de bicicleta, vai de bicicleta. Se vira, dá teu jeito. Aí, eu tô falando de ir de bicicleta. Entrou o Felipe agora, direto da França, né? Vai ficar bolado que a gente tá falando de coisa de pobre aqui, né? Felipe Rápido, a é Miriam meio fresco com tá essas falando coisas. aí que você é muito perfeccionista, organizado. Continua assim, Miriam. Perfeccionista e Então, organizado, mas assim, aqui em casa quem manda sou eu, entendeu? Aí é isso aí. ele às vezes quer organizar as coisas do jeito dele, mas aí eu que organizo do meu jeito. Aqui em casa a última palavra é minha. Sim, senhora. É. Às vezes ele quer dar a opinião dele. Tá, Léo, foi você que fez isso daqui? Foi. Mas aqui quem é que faz a dona de casa aqui sou eu, então eu faço, eu deixo desse jeito. Mas ele é, né, muito organizado, perfeccionista, dá as ideias dele, né? Mas aqui a gente vai ajustando, né? Aqui dentro de casa a gente ajusta da forma que fica mais confortável para mim, né? E ele aceita, né? Ele é bom Tem que para ser, né? isso. Ele dá as Assim, opiniões, eu né? vi, Mas eu vivo
para deixá-la confortável. Aí eu vou querer que as coisas sejam feitas do meu jeito? Não, eu quero que ela fique confortável. Da mesma maneira, ela faz de tudo para me deixar confortável. Então, dentro Aí da tá falando, casa, a Karina eu tá tenho. falando aí, Pés, aprende. Viu, Pés? Qual é, Pés? Deixa a Karina mandar aí dentro de A casa, quem Dani, manda é a Karina. a Dani Dias vai anunciar de uma vez que está grávida, Dani? Já até É, perguntou qual é a já maior tá querendo dificuldade saber. depois dos filhos. É, depois dos Tá na dúvida filhos, aí, né? a gente ficou casado quanto tempo até ter filho, amor? 8 anos, né? 7 anos, 8 anos. 8 anos. Eu tive com O Estevão vai 30, fazer o 4, fez primeiro, 4. fiquei grávida com 29, hoje estou com 34, né? Tive com 30. Olha, depois dos filhos são muitas dificuldades, né? Assim, nós ficamos casados 8 anos sem ter filhos e aproveitamos tudo, como casal, né? A Na gente verdade, ficamos tanto tempo que a gente fica meio egoísta, né? é, O mundo fica muito perfeito, né? As viagens, os passeios e tal. isso, a gente fazia tudo que a gente queria na hora que a gente queria, né? As E vigílias. as, né, bagunças e estar com os amigos, a gente sempre gostou muito, né, nisso da gente trabalhar com jovens, né? A gente sempre gostou muito de estar com a galera, de fazer tudo isso. E só que chegou um momento que, como o Léo falou, a gente vai passando, a gente vai ficando muito egoísta, né? Que a gente só pensa na gente, na gente. E a gente sempre quis, né, ser pais, né? Depois que a gente casou. E chegou um momento com 8 anos que a gente falou, né? Agora tá faltando, né, uma bagunça diferente dentro da casa, né? Não só as nossas bagunças, né, de estar com a galera, com os amigos, mas também do filho, né? E, e assim, depois do filho, as maiores dificuldades assim que a gente tem é da gente como casal, muda tudo, né? Muda para muito, são muitas coisas boas, mas também assim Gente, para de enrolar e vai direto ao há uma ponto, Dani. Fala, diferença de fala. como a gente era sozinhos, né? Não adianta, muda a rotina, muda, a gente não fica, é muito difícil a gente ficar sozinhos, né? Então isso tudo muda. Mas assim, a grande dificuldade que eu ia falar é por a gente, nós como casal disso, da gente não ter essa facilidade de ter o nosso tempo sozinho também, né? Então, é muito bom estar com os filhos, mas essa falta de privacidade, né? Eu acho que a maior A Dani dificuldade Dias foi lá buscar o Léo Carvalhães pela é orelha e para botou ele ele pra ver, ouvir. né? A maior dificuldade é essa privacidade, né? Essa falta de privacidade. Mas assim, eu acho que eu acho que agora com o Noah está sendo melhor, né? Eu acho que a gente está mais ajustado agora do que com o Estevão, né, amor? Eu acho assim, Sim. como A gente casal, ficou macaco velho, né? Ficou mais esperto a agora. gente foi ajustando algumas coisas que foi ficando melhor. No primeiro também, o tipo de trabalho que o Léo tinha era um pouco mais difícil para o horário, né? A carga horária. Mas em relação a isso, então, era um pouco mais difícil dele me ajudar de estar ali, né, direto comigo. Então, assim, agora ele já tem mais ajuda dele, então isso também ajuda, porque às vezes fica só em cima da mulher, porque o marido tem que trabalhar, né? Esse período, né, que a mulher é preciso ficar em casa. Então, é, no primeiro com o Estevão, eu senti mais nessa questão. E em relação à privacidade, né? Se pode ter ajuda de mãe, de sogra, isso é uma coisa É, que ajuda A Dani bastante. pediu, a Dani pediu uma dica aí. Então, galera, essa que a Dani tá falando, a Dani Dias pediu uma dica. Essa dica da Dani, ela é essencial para manter a saúde do relacionamento. A gente precisa ter pessoas que possam nos ajudar a cuidar das crianças, né? A gente precisa ter a sogra, a mãe, amigos de confiança, lógico, tem que ser de extrema confiança para a gente poder deixar as crianças. Por quê? Porque senão não tem tempo. Imagina você agora, Dani Dias e o Leonardo Carvalhães, tá aí, né? Na casinha de vocês, pode entrar pro quarto, pode entrar pra sala, pode ir pra cozinha, pode fazer o que vocês quiserem em qualquer cômodo, qualquer lugar da sala, né?
Com criança pequena não é assim não, meu irmão. Acabou. Acabou. A gente acaba tendo que ficar igual bandido, né? É só de madrugada e escondido. Não, e Não fora que tem mais esse você fica negócio de. muito cansado, né? E, por exemplo, Estevão tá com Ih, quatro agora anos. o pastor seu Oi, entrou aí. pastor. O Estevão já tá com 4 aninhos, ele tá numa idade que ele é tudo, é as conversas, até as conversas, ele tá por dentro de tudo e ainda quer dar opinião. Então, assim, É, isso, até quando a gente beija na boca, né? Ele. ele Ih, tá beijando na ri, ele boca. ri assim, né, e tal, presta atenção em tudo. Então, assim, eu acho que a parte mais difícil é essa questão da privacidade, né? Que o tempo que a gente tinha juntos antes, né, só a gente, isso muda muito. Mas também tem a Tanto parte da muito boa. privacidade como casal, né? E também da privacidade com Deus, né? Esse Isso tempo a tudo. sós com É. Deus. Muda tudo, né? O nosso tempo com Deus, o nosso tempo a sós, só a gente, né? Que você tá ali podendo tomar um banho tranquilo, fazer uma refeição tranquilo, não tem mais. Então essas partes assim que são mais difíceis. Mas é uma É uma fase, né, gente? A gente fase está falando dessa fase que a gente experimentou, tá e experimentando. A é gente muito está com os filhos, importante um com 9 meses e outro com 4 anos, né? e é muito importante essa ajuda, né, do casal, né? O Léo me ajuda muito, principalmente como eu falei agora com o Noah. Com o Esteu foi uma outra fase, a gente estava em outro momento, né? Em relação a trabalho, tudo. E agora a gente está numa outra fase. Então a gente aprendeu, adaptou algumas coisas. E agora se está bem mais tranquilo, porque o Léo me ajuda muito e isso faz a total diferença. Então acho que se uma dica é isso, ter pessoas de fora para a gente ter uns vale night, mas A rede de não é apoio que a Dani falou só aí, né? o íntimo, né? Mas assim, a conversa, tá assim, só vocês dois ali se curtindo, porque realmente É ver um filme que não seja o filho infantil. que não sei, É ver um filme isso que não aí, tenha desenho animado. É difícil de ver demais. é isso mesmo. Quase não dá. Mas enfim, eu acho que a grande dica é essa, é ter pessoas, né, para estar ali apoiando, que é importante, e também, como casal, né, os dois se ajudarem aí, porque fica bem mais fácil e é muito gostoso também. É, a Gabizinha fez uma pergunta, como fazer na conversa de casal, né, para essa questão de ceder e também para conversar sem magoar, como fazer? Então, galera, para casar você tem que ter maturidade. E a maturidade diz respeito a não só maturidade emocional, mas maturidade financeira. E a gente, como cristão, também pega muito na questão da maturidade espiritual. Então, você tendo maturidade, agora a gente acredita, né? Quem tem maturidade tem que aprender a se comunicar. Porque o problema não é o que você vai falar. O problema é como você vai falar. Às vezes a gente fala o que tem que ser falado, mas fala da maneira errada. Uma dica importantíssima, que isso daí caiu a ficha uns 4 anos atrás, mais ou menos. Qual é a dica? Não trate de assuntos importantes com pressa. Acordou de manhã, tem que ir para o trabalho, a esposa vai para o trabalho, você vai para o trabalho, aí tem algo que você quer tratar, você lança aquele assunto, vai para o teu trabalho, ela vai para o trabalho dela e fica remoendo aquilo o dia Chega aquela inteiro. Quando chegar treta de ali, noite, né? irmão, O negócio já tretou de uma quando forma chegar de que noite, deu bigode. Então, não faz. Trata assuntos importantes com tempo de qualidade para poder tratar esses assuntos importantes. o que a gente sempre E, faz a- é isso, né? Mas sempre conversar, tratar o mais rápido possível. sim, E francamente e não mesmo, tem, né? e às vezes não tem como não machucar. É como se fosse um remédio que não é gostoso, mas que vai gerar uma cura. Tipo Já mentiolate aconteceu antigamente, algum, né? Que ardia, mas aí depois dava aquele frescor, né? e já aconteceu algumas vezes com a gente, né? Já teve vezes da gente estar indo para a célula, olha só, tá indo ministrar a célula, Dani ia ministrar as meninas e eu ia ministrar os meninos. A gente foi conversando. Olha só a importância de tratar assuntos importantes com o tempo. A gente não tinha tempo e a gente startou um assunto longo para conversar. No meio do caminho deu bigode. Aí faz o quê? Coração peludo, a gente vai para lá, vai ministrar a célula, vai conversar com os meninos com aquele monte de rancor, de amargura, de problema. Não.
fiz o quê? Eu estacionei o carro e falei, Dani, vai ficar todo mundo esperando a gente, mas a gente não se move daqui enquanto a gente não conversar e chegar num acordo, né? Entender o que está E acontecendo. eu Aí, Dani, desesperada para ir para não, célula, não, as eu não meninas me quero conversar. esperando. As meninas estão na célula. Eu não vou faltar. Eu não vou atrasar. Eu vou sair do carro e vou a pé. Aí eu manobrei o carro e ameacei voltar para casa. Aí quando ela viu que eu ia voltar para casa, falou: Não, então encosta o carro e vamos conversar. Vamos começar para Aí resolver. a gente senta, conversa. E, cara, tem que tratar. Cada problema que surge é como se fosse um tijolo. Se você não eliminar esse problema, esses tijolos vão se amontoando. Daqui a pouco ele formou uma parede, dividiu, Verdade. separou você do teu cônjuge. Então os problemas eles surgem, não é para destruir o relacionamento, os problemas surgem para trazer maturidade para o relacionamento. E se vocês se amam, né? Por que não consertar aquilo que apareceu? E bacana, né? Que é não se fingir, não fingir que você é super-homem. Porque não existe super-homem. O super-homem é aquele que ressuscitou hoje, que a gente comemora, né, a ressurreição dele hoje, que é Cristo. Tirando, somos todos homens limitados e falhos. Quando eu chegava na célula, a galera da célula, tem um monte de gente da célula aí, quando eu chegava na célula, depois de uma conversa dessa pelo caminho, você acha que eu ia dar o estudo de célula? Lógico que não. A Eu célula falava de virava tudo aquele que tinha assunto, né? acontecido, a célula virava aquele assunto. Passei isso e isso agora com Dani, e a gente aconteceu isso e isso, para a galera entender que os problemas existem e eles precisam ser trabalhados. E não fugir disso, criar gerar, né, uma expectativa nas pessoas e criar um personagem o qual não é real. Então a gente viveu e vive, né, muito isso, trabalhar sempre com a realidade. E conversar, cara. Tem que Maturidade, né? conversar. A gente tem que conversar, mesmo se vai magoar. Não é que a intenção é magoar, mas tem coisas, né, que precisam ser tratadas, faladas. Que às vezes vai estar magoando ali, mas vai estar sendo trazido para ter um acordo, né? Para ambas as partes entenderem e entrar num acordo daquilo dali. Então, Gabizinha, a questão é essa, é sempre conversar mesmo, independente que se aquele assunto vai levar a uma mágoa ou não, mas precisa ser tratado. Não dá para ficar no casamento com aquela pulguinha atrás da orelha sem ser tratado, né? Ah, queria falar, mas vou magoar, não vou falar. E a Aí fica mágoa, aquilo. a mágoa, a mágoa que fica no coração, né? Isso vai trazer destruição. Sim, A mágoa tem que ser arrancada. A conversa tem que ser madura ao ponto de ambas as partes entenderem que eles estão dialogando para um crescimento e não para uma destruição. Eu identifiquei algo que eu não gosto em você, Dani. Então, poxa, eu não gosto quando você faz isso. Aí uma dica, né? A dica quando você for conversar. Vai, a dica, hein? Talvez seja a última, que a gente vai se preparar, pegar as crianças e ir pro culto. Culto online daqui a pouco, comunidade cristã. Hein? tá aí. Aí a gente vai. A gente. O que que eu tava falando? A A dica, né? dica. Quando você for conversar algo importante, não chega dando no meio, não. Às vezes você chega logo, pô, Dani, já falei que eu não gosto disso. Já te disse que não é pra você fazer isso. Cara, isso me irrita. Não faz isso, não faz desse jeito. Não é pra chegar assim dando no meio, chegar de carrinho, né? Chegar de voadora. Não. Puxa na tua memória a quantidade de coisas boas que aquela pessoa já fez e começa a ressaltar essas qualidades. O anjo, ele ensina João, né, quando João escreve o Apocalipse, as cartas da igreja, ele ensina desse jeito. Ele fala, ó, conheço as tuas obras, você faz isso de bom, aquilo outro de bom. Aí ele fala, tenho, porém, contra ti. Aí ele ressalta aquilo que precisa ser tratado. Então, quando você for conversar com alguém, antes de você largar aquilo que você quer. Cara, isso é até químico, tá? Quando você elogia, os hormônios são liberados, a endorfina é liberada, hormônios que vão levar a pessoa a ter um prazer, né, nesse diálogo e ela vai receber aquilo que precisa ser tratado com mais Vai dar facilidade. uma Então maciada, você. né? Exatamente. Aí você fala daquilo que tem que ser falado e não vai destruir. Por quê? Porque quando você falar do problema, a pessoa vai entender que ela não é um problema na tua vida.
Você já falou o que ela é boa, o que ela faz de bom, o que você gosta nela, e agora você está falando de um ponto num determinado lugar que precisa ser tratado. É só isso. E trata, cara. Não deixa acumular, não deixa juntar. O nosso problema hoje é a técnica de sanduíche que copiaram Dani Dias. Essa técnica de sanduíche da Bíblia. E o pessoal não dá crédito. O pessoal fala que é do coaching. Tem coach que dá crédito, mas tem coach que não dá crédito. A psicologia positiva, e, enfim, a própria psicologia fala usa essa técnica aí. Aí o monstrão entrou aí, a gente um dia conversou sobre essa técnica, né? A técnica do sanduíche. Então, e a gente precisa aprender fazer isso. Elogia, trata o que tem que ser tratado e finaliza ali com um novo elogio, finaliza ali dizendo o quanto aquela pessoa é importante para você. E eu tenho certeza absoluta, absoluta, os diálogos vão ser muito mais produtivos. Agora, não deixa acumular. Não deixa. Um dos maiores problemas hoje é que as pessoas deixam acumular. Dani fez algo que eu não gostei, algo que me feriu. Eu fiz algo que feriu ela e ela não fala nada e eu não falo nada. E depois acontece mais uma coisa e a gente vai juntando. Quando briga, igual um caminhão vasculhante, despeja tudo um em cima do outro, solta os cachorros, aí parece que a coisa não tem mais retorno, você não consegue mais contornar. Então, não deixa acumular. Apareceu um tijolinho, por mais... Às vezes as pessoas falam, poxa, mas está tão bom, a gente marcou para ver um filme na Netflix hoje. Se eu falar, o filme não vai ter o mesmo... Meu irmão, fala. E posso falar? Pode falar, Dani? Tem de menor aí Tem, na live? né? Tem Cuidado, menor não. aí? A Não, Dani não brinca fala comigo que eu falo de menor. Tem de menor na live aí? né? Tem de menor. Tem menor na live aí? Tem não, né? Então, galera. Não Depois da fala tempestade vem a bonança. isso. Depois de uma briga, tem períodos muito bons, não é briga, né? Mas depois de um ajuste no relacionamento, vem períodos muito gostosos. Então a gente não pode abrir mão disso, né? E a gente precisa estar ligado nesses detalhes. Corrija tudo que precisar ser corrigido. Mas não seja egoísta, né? A gente tem uma geração muito egoísta, que é tudo do seu jeito. Aprenda a abrir mão. Aprenda a entender. Para de querer as coisas do seu jeito, que isso era uma característica muito forte em mim, e começa a entender o porquê a pessoa faz aquilo que ela faz. E de repente você Esse é um nem grande precisa segredo mudar. De nosso, repente quem precisa mudar é você, sou eu. assim, no nosso relacionamento, né? Disso, a gente faz muitas coisas juntos, né? A gente pensa juntos, a gente não toma nenhuma decisão sem antes consultar o outro, né? Às vezes, Às vezes até até coisas. irrita. A Dani vai comprar uma vitamina na farmácia, me manda uma mensagem: Léo, eu vou comprar uma vitamina na farmácia. Mas é porque é o costume, né, de realmente compartilhar, mas isso é muito sadio pra gente. A gente compartilha tudo, né? Não há segredos entre a gente e a gente compartilha tudo mesmo. Nós somos, assim, melhores amigos. Às vezes as coisas acontecem, fico doida que Léo chegue, né, pra eu contar pra ele e ele também. E fora durante o dia que a gente, né, às vezes conversa um com o outro, né? Quando dá. Mas acho que o nosso grande segredo é isso, da gente ser grandes amigos, compartilhar tudo, né? Dividir a opinião, E não aonde a é? gente aprendeu isso? Onde a gente aprendeu? Aprendemos na Bíblia, né? Com os princípios de Isso aí, Deus, na né? palavra de Deus, cara. É ali, é o manual, cara, não tem jeito. Não tem jeito. A gente tá querendo fazer as coisas do nosso jeito e do nosso jeito não funciona. Tem que ir pro manual, tem que ir pra palavra de Deus. É ali que vai ensinar. Você vê aí um monte de gente falando um monte de besteira, você vai ver a vida da pessoa tá destruída. Aí você põe, alinha a vida da pessoa com o manual, a coisa começa a funcionar. Eu tô dizendo isso porque quem está acompanhando desde o começo e ouviu um pouco mais da nossa história, né, sabe que é assim. Ou você alinha com o manual ou não vai funcionar. Até as dificuldades a gente compartilha um com o outro, né? Dificuldades que eu acho que eu tenho, que acho que o Léo não vai gostar nem um pouco de saber.
Mas aí eu compartilho É porque extremamente importante. ele vai me Meninos, ajudar é nisso, né? extremamente importante. Então a gente tem um outro como amigo, porque eu sei que eu tenho que contar com ele para tudo, né? Ele precisa saber para ele me ajudar. Essa é é uma falha minha, uma dificuldade minha, como também com o Léo, né? Léo também já compartilhou dificuldades dele para eu estar ali ajudando ele, apoiando ele, orando por ele, né? Então esse é um grande segredo nosso também, né? Do nosso relacionamento, que nos ajuda muito. Eu não sei se o pastor Alceu ainda está aí, né? Mas a gente me lembro de gabinete, contar agora bastidores de um gabinete pastoral. Me lembro de gabinete pastoral aqui, meu irmão. Sabe, eu fui criado com muita liberdade mesmo, extrema liberdade. O ponto de mamãe chegar pra mim e falar assim: ah, se você quiser ser menino, menino, isso não vai fazer diferença nenhuma pra mamãe. Mamãe vai continuar te amando do mesmo jeito. E é daí pra lá, entendeu? Aí você vai, depois você se converte, aí você quer ajustar, você identifica um monte de coisa que precisa ser abandonada e não consegue abandonar. Aí você faz o quê? Vai continuar lutando com esses monstros sozinho? Não, meu irmão. Abre o jogo, rasga o coração diante de pessoas que você pode confiar. Eu me lembro de gabinetes pastorais, né? Antes do nosso casamento. Eu, Dani, pastora Fernanda, pastor Alceu, e falando ali de dificuldades, dificuldades com o olhar, dificuldades com pornografia, dificuldades que me destruía o meu relacionamento com a Dani. Destruía. Só que eu fui criado assim, eu fui desenvolvido com essas práticas, em cima dessas práticas. Então, para você abandonar isso da noite para o dia, isso é um processo. Você acostumou com aquilo, isso virou um hábito, você precisa desacostumar, mudar o hábito. Então, enquanto eu não conseguia mudar esse hábito, isso incomodava demais. Me incomodava porque eu machucava ela e me incomodava porque eu queria mudar. Eu sabia que isso desagradava a Deus e estava machucando a pessoa que eu amava. Então, que era preciso fazer? Rasgar o verbo. Falar, ó, preciso abrir isso para alguém e ninguém melhor para te ajudar do que a pessoa que te ama e vai viver com você o resto da vida. Então, largava para cima do pastor Alceu, né? Largava para cima da Dani, pastora Fernanda. Eu me lembro, não posso falar o que o pastor Alceu falou um dia. Me lembro, me lembro uma vez eu falei, eu tenho muita dificuldade com os meus olhares. Isso um pouquinho antes da gente casar, né? Isso é uma coisa que me machuca demais, me incomoda demais, e eu sei que machuca a Dani. E eu quero trocar esse hábito na minha vida, eu não quero mais isso. Eu não quero olhar para as pessoas como se fossem presas, eu quero olhar para as pessoas como se fossem irmãos em Cristo e pessoas a serem alcançadas para Jesus. E como você mudar esse hábito? Era muito difícil, cara. Aí eu me lembro um dia que. Não posso falar. Não sei o que. Fala, fala. Me lembro um dia que o pastor seu falou assim, mas é pelo sexo oposto? Foi um quebra-gelo, né? Aí eu Quebra-gelo. falei, sim. Aí ele deu uma respirada funda, então é Menos mal. mais tranquilo da gente trabalhar. Brincadeira. Mas cara, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Mas, assim, não tratando essa parada de uma forma pejorativa, né? Porque pecado é pecado, cara. O, a heterossexualidade exacerbada é pecado, assim como a homossexualidade também é pecado. As coisas precisam do seu ajuste. Então, um menino que tem dificuldade em olhar para outro menino, meu irmão, é pecado. A menina que tem dificuldade em olhar para outra menina, olhando para outra menina, né, também é pecado. E o cara que é casado, se relaciona e tem dificuldade olhando para outra menina, também é pecado. Então toda essa parada é pecado. Então a gente precisa entender isso. Tem coisas que são mais fáceis de serem tratadas, porque estão mais na periferia dos nossos sentimentos, do nosso coração, da nossa mente, e outras coisas que são um pouco mais complexas de serem tratadas porque estão mais enraizadas, foram colocadas lá nas nossas socializações primárias. E algumas coisas, por exemplo, né, como eu falei, a gente tratou aqui a questão do orgulho, eu não conseguia enxergar aonde eu tinha me tornado orgulhoso. Na minha cabeça, era defeito de fabricação. Eu achava que era predisposição genética. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Eu imaginava que era isso. Só que o que aconteceu nesse processo? Eu comecei a olhar para trás e não via aonde isso foi ensinado, aonde eu aprendi isso. Mas quando eu comecei a olhar para fora, para as pessoas que me cercavam, para as pessoas que me criaram, para as pessoas que me socializaram,
eu comecei a ver traços daquilo que eu não gostava nelas, traços que eu reproduzia daquilo que eu não gostava nelas. Aí eu falei, tá aí, foi aí que eu aprendi. E se eu aprendi, eu posso desaprender. Se é comportamento, ele pode ser mudado. Então, cara, Jesus foi trazendo os princípios, ele foi trazendo os padrões, a gente foi colocando em prática e as coisas foram sendo transformadas. Né, Isso Periquito? aí. Então, galera, vamos ficar por aqui. A gente vai falar de alguns milagres financeiros em outro momento aí, né? Algumas Sim. histórias bem bacanas para gerar fé no seu coração. E hoje a gente vai ficar por aqui, a gente vai terminar essa live orando, agradecer cada um que esteve aí com a gente nesse período de quase 2 horas de live, né? A gente estava programado de fazer 45 minutos, mas Dani fala muito, Eu, né? como a gente Aham. disse lá no começo. Esse assunto rende, né? São 12 anos de assuntos, mas muito bom. É, É muito bom, né? Poder compartilhar com vocês, poder mostrar, né? Do muito que Deus fez e ainda faz nas nossas vidas. E realmente a gente compartilhou experiências, mas como a gente falou com vocês desde o início, né? A gente teve a experiência de antes de conhecer a Deus e depois de Deus. O segredo principal de tudo isso foi Deus entrar, com certeza. Porque a gente ganhou o manual de sem instrução, sombra de né? dúvidas. Antes a gente não tinha o manual de instrução. Ganhou o manual de instrução e ganhou o guia Isso que aí. vive na gente e orienta tudo que a gente vai fazer, né? Que é o Espírito Santo. É isso daí. A gente antes só queria casar, morar junto e tal, né? Mas a gente não tinha manual, não tinha princípio nenhum, não tinha o que fazia acontecer ali, né? Que era a presença do Senhor nos ajudando e fazendo toda a diferença. Com certeza absoluta, né? As dicas que a gente foi dando, né? Dicas de nossas experiências, tudo só aconteceu por causa de Deus, porque a gente morou 8 meses sem Deus e nada disso. E com certeza, me conhecendo como eu era, e Léo se conhecendo como era, né? A gente não ia colocar nada em prática. Mesmo a gente se amando, a gente não ia fazer nem sei, 5% de tudo que a gente faz hoje. Realmente só foi possível por causa de Jesus que mudou tudo e o manual que a gente tem aí, né? Também pessoas que nos ajudaram a caminhar, né? Que nos ensinaram, também foi muito importante. E depois a gente vai compartilhar mais, né, amor? Sim, com certeza. Galera, prazer estar com vocês aí, né? A gente vai orar para finalizar a live. Amém? Bem, Então, Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, pelo dia de hoje, pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Deus, a despeito de tudo que o inferno pensou, Deus, o Senhor triunfou sobre a morte, e porque o Senhor triunfou sobre a morte, esse caminho de vida também foi aberto para nós. Esse caminho de um relacionamento de novo com o Pai, ele foi aberto para nós. E nós te agradecemos, Pai, porque além, Deus, de tudo isso que a gente compartilhou para essa vida natural, para esse tempo aqui na Terra, ainda temos a eternidade para desfrutar contigo, a eternidade para viver com o Senhor junto dos nossos irmãos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Nesse momento, Espírito Santo, continua ministrando cada coração. Prepara o coração daqueles que vão ministrar a palavra hoje no sim, culto. Deus. Prepara, Deus, os levitas que vão estar adorando o Senhor junto com a gente no culto. E que possamos, Deus, continuar vivendo de acordo com o teu manual e possamos continuar vivendo guiados pelo teu Espírito Santo. É o Amém. que te pedimos, Deus, e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera. Pessoal, muito Deus obrigada, abençoe. tá? Por estar aí com a gente. Nos perdoa se a gente não conseguiu responder tudo, tá? Mas vão ter outras oportunidades, tá? Um beijo, fiquem Show com de Deus. bola. Amamos vocês.